E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui nesse vídeo para falar com vocês como foi para fazer esse desenho aqui, ó. Ele ainda não está terminado, certo? Ele está aí com uns 80% para concluir. Porém, antes de acabar, eu gostaria de passar aqui para vocês algumas dicas e também falar um pouco do processo de como foi feito, tá certo? Então a galera aí que já viu algumas partes dele. A minha ideia era ter acabado já ele, porém não consegui. Acredito que até o final dessa semana, que estamos hoje quinta-feira, eu consiga terminar ele sem problema. E eu gostaria de falar um pouco de como está sendo produzir esse material, beleza? Então, vamos lá. Primeira parte, para vocês entenderem um desenho desse tipo aqui, que é importante vocês entenderem, são as tomadas de decisões, tá certo? Um projeto como esse exige algumas tomadas de decisões que definem totalmente o rumo do trabalho, tá legal? O que eu quero dizer com isso, tá? A primeira tomada de decisão que eu tive foi com relação ao desenho, ok? Eu havia dois caminhos assim, eu tinha que desenhar o negócio, tá certo? Qual foi a minha estratégia? Ok? Eu precisava de um desenho com alto grau de refinamento, de medidas, de proporção serem corretas. Eu precisava disso, tá certo? E também era um desenho com alto grau de detalhamento. Se eu fosse desenhar todo o processo à mão livre, eu ia gastar aí, eu acredito que umas 3 horas e meia só para fazer o desenho com todos os refinamentos necessários, ok? Então foi aí que entrou a primeira tomada de decisão que eu tive para fazer esse projeto. Essa tomada de decisão foi de, ao invés de desenhar à mão livre, eu usei um recurso que nós chamamos de decalque, ok? Não sei quem conhece o que é decalque, quem conhece dá um ok aí, hashtag decalque aí embaixo, tá legal? O decalque é não chega a ser uma técnica, mas é um recurso de atalho que a gente fala, muito usado por vários profissionais de desenho, ok? Para que nós possamos ganhar tempo, tá legal? Por que eu fiz essa decisão? Eu tomei essa decisão por conta do tempo que eu deveria gastar depois do desenho. Fiz uma previsão de uns 22 horas de trabalho, só com sombreado, ok? Então 22 horas de trabalho é muito tempo, tá certo? Se você for pegar para desenhar direto, você acaba não conseguindo, inclusive. Tá? Você tem que estar muito prático, muito hábil, é como se fosse uma atividade física, sabe? Você desenhar 20 horas direto, você não consegue, ok? Porém, eu vou falar depois um pouco sobre isso também, sobre essa jornada aí do trabalho, que eu acho importante. Mas a primeira tomada de decisão que eu tive foi usar o decalque. O que é o decalque? O decalque você imprime o teu desenho do tamanho que você quer e você risca ele atrás e você faz como eu fiz aqui, ó, marco as linhas principais do meu desenho, tá legal? Feita a marcação das linhas principais, eu consegui ganhar alguns fatores, eu consegui as partes maiores do meu desenho, tá certo? Quando você faz um desenho, você tem as partes maiores, as partes médias e as partes menores. Nesse caso aqui, eu consegui ganhar tempo fazendo as partes maiores, ok? Fazer decalque não quer dizer que você não precisa saber desenhar, tá? O saber desenhar é importantíssimo para você também usar o decalque, porque há muitos momentos em que as próprias linhas que você marcou do decalque, elas acabam se perdendo, porque elas não são marcadas tão forte. Então vocês acabam tendo que refazer elas de novo. Porém, é muito mais fácil você refazer uma linha e outra do que às vezes você ter que fazer todas elas de uma vez só. Tá certo? Então, o tempo que eu ia perder fazendo o desenho, eu acabei ganhando fazendo o decalque. Então, isso me adiantou a encontrar as partes maiores do meu desenho. Tá legal? Feito isso, eu parti para a segunda parte, a segunda etapa do meu trabalho. Ainda é uma parte estratégica, que foi escolher qual material que eu usaria para fazer esse desenho. Isso aqui, eu considero, assim, vários fatores para tomada de decisão do que eu vou falar para vocês agora, que são os materiais que eu usei, ok? Eu estou usando aqui um material, ele é um papel, no caso. Deixa eu pegar aqui.
Ele é um canson, tá? Ele é um canson da marca Filipino, é uma marca bem simples e é um papel que ele tem uma textura um pouco porosa, tá? Ele não é um papel liso. De um lado eu acho que ele é liso, mas do outro não. Ele é um papel que ele oferece uma textura muito porosa. Então, ele é pequeno, ele é um formato A4, tá certo? Então, ele não era um desenho com uma proporção enorme. O objetivo que eu queria era treinar a textura, por isso que eu escolhi esse elefante para fazer, porque eu queria treinar minha habilidade de textura. Por isso também eu escolhi fazer o decalque, porque eu queria treinar a textura, treinar o sombreado. Até não se assustem aí quando eu disse 22 horas, tá, pessoal? Mas esse é um trabalho que realmente requer um tempo, é como você jogar xadrez, eu acho, sabe? É uma parada que você curte cada movimento, sabe? Eu acho que é isso. Você curte cada parte do processo. Por isso que a jornada que te leva ao desenho final, ela vale muito mais. Eu sempre falo isso no sentido de que realmente o processo que te conduz até o final do trabalho é onde você tem maior prazer e aprendizado. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui daí? Para fazer esse desenho, eu precisei então tomar a segunda decisão importante, escolher os materiais. Eu já tinha visto o papel, eu já tinha visto o tamanho do papel, o próximo passo era escolher os materiais de fato. Ok? O que eu fiz aqui? Olha só, vou tirar a borracha de lado. Basicamente é tudo isso aqui, galera. Tá? Todos esses materiais foram utilizados para fazer esse desenho, além, é claro, da borracha e do meu clássico papel higiênico aqui, que salvador da pátria na hora de fazer um sombreado aqui, né? Adoro usar papel higiênico para fazer sombra. Tá vendo? É um bichinho antigo, ó. Mas, voltando aqui ao assunto, eu vou falar de cada material agora para vocês. Beleza? Muito bem. Com relação aos lápis, vamos começar pelos lápis, tá? Com relação aos lápis, para fazer ali o desenho no decalque, eu usei o lápis comum, tá? Mesmo sendo um decalque aqui, como ele é marcado no papel, o que eu passei aqui por cima foi um lápis comum, um lápis normal mesmo, um lápis escolar, aquele lápis de desenho, de fato. Aqui atrás eu risquei usando um 8B, eu risquei aqui atrás. Então com isso eu fiz a transferência do desenho para o papel que eu iria sombrear. Legal? E depois, os outros lápis que eu utilizei foram esses 3 lápis aqui, ó, tá? Foram 2 lápis da Standard, ok? E foi um lápis, no caso, da Faber-Castell linha 9000, série 9000, né? Isso aqui, ó, série 9000, é isso mesmo. Muito bem, é isso aí, série 9000. O que acontece? Esses lápis da Standard, eles são também um lápis 2B, o Faber-Castell é um 2B, o da Standard é um 2B, e eu utilizei aqui para fazer as partes mais escuras do desenho um 4B, que aí é o acabamento pós-produção ali final, eu vou vir retocando as áreas do preto com esse lápis aqui, tá certo? Então assim, esses foram os lápis que eu utilizei para fazer a sombra. Também utilizei para fazer o sombreado e as texturas, além, é claro, do lápis, eu utilizei 3 lapiseiras, tá certo? Essas lapiseiras, elas têm as seguintes milimetragem de grafite aqui, né? A primeira, ela é uma 0.3, ela é a mais fina que eu utilizei. Eu utilizei aqui nela um grafite 2B, nesse daqui. Eu utilizei também uma 0.7 e uma 0.9 milímetros, ok? Nessas duas lapiseiras eu usei uma mina de grafite 4B, ok? Eu poderia ter feito diferente, tá? Isso é importante vocês saberem que, além da pontuação da espessura da lapiseira, eu também tive uma estratégia com relação a escolher qual grafite que eu ia colocar aqui dentro, tá certo? Isso fez diferença também. Muito bem. Com relação a fazer a sombra, o esfuminho, eu utilizei aqui, no caso, utilizei o papel higiênico e utilizei 2 esfuminhos aqui, são esfuminhos, nem lembro a marca, eu acho que é... Eu nem lembro a marca, galera. Esfuminho que eu peguei uma papelaria aí. Eles são... Esfuminho o que é? Esfuminho é a mesma coisa que se fosse papel aqui. Ele é enrolado, muito enroladinho. Ele tem uma baita de uma pressão aqui quando ele é enrolado, então ele é super duro, tá? E eu utilizei ele
para fazer o sombreado também das partes menores, junto, é claro, do papel higiênico para algumas partes maiores. E também utilizei esse pincel, onde eu cortei as cerdas, ó. Mas ele é um 0,55 Acrylex, é um pincel bem antigo que eu tinha, já não dá nem para ler direito o que está escrito aqui. Eu cortei as cerdas dele para ficar bem curta e também usei para fazer a sombra. Então, em muitos momentos eu utilizo também o pincel para fazer alguns sombreados, ok? Então, esses materiais eu usei para fazer o esfuminho, a sombra do desenho, ok? Vamos lá. Também utilizei para fazer as partes brancas do meu desenho, usei as borrachas. Eu utilizei uma borracha e várias vezes eu acabei utilizando ela para suavizar a sombra, né? Usei um boleador para marcar os pelos brancos, aqueles que você vê aqui no olho, ó. Esses pelinhos que você vê aqui, ó, branco aqui e aqui no olho, eles foram feitos com um boleador. O boleador você marca o papel, afundando o papel, para que quando você passa o lápis, onde está afundado não vai pegar o grafite. Então ele deixa esses fios bem branquinhos, tá certo? Até se vocês olharem bem aqui no cantinho, ó, aqui dá para ver bem, ok? Acho que pegou aí, tá legal? Enfim, usei o boleador, tá? Usei também as borrachas com uma espessura bem fininha aqui, que no caso é a 2.3, uma Tombow 2.3, e usei uma Tombow também, galera. As duas são Tombow, é a marca Tombow, né? Uma é uma Mono Zero e a outra é essa Monokinoki, né? Não sei se assim pronuncia, mas é uma 3.8 e uma 2.3, tá certo? Essas borrachas elas te ajudam a criar também a textura, junto com a lapiseira, vocês acabam ali fazendo a parte mais clara e as partes brancas do desenho, tá legal? O material, pessoal, para vocês entenderem, ele acaba sendo importante, fundamental para vocês atingirem a textura que vocês querem no desenho de vocês. Isso acaba contando muito, tá? Eu tenho outros lápis que eu quero fazer outros experimentos com eles. Tudo isso aqui ainda são experimentos, tá? Eu estou testando essa sombra, testando essa aplicação desses materiais. Acabam influenciando sim para você obter um resultado igual a esse daqui, galera. Então realmente, eu nem sei se o desenho agora está de cabeça para baixo. Esse aqui, ó. Então, para vocês verem o desenho, realmente faz diferença quando vocês utilizam o material correto. Tá certo? E também, essa folha aqui, acabei usando várias vezes para cobrir o desenho. Então, fica aí, novamente, a dica para você não manchar o seu desenho. Isso te ajuda aqui, no caso, quando vocês estão desenhando, o apoiar a mão, quando está fazendo a sombra, em cima do papel. Ajuda você não manchar onde você já sombreou, tá? E nem tirar também a parte do sombreado. Como você apoia com a mão, acaba não manchando o desenho. Então fica aí de novo essa dica para vocês, tá legal? Tá? Acho que uma parte legal de vocês entenderem que são as partes médias e as partes menores do desenho, elas foram feitas, no caso, usando as técnicas de observação, ok? Um outro detalhe também que eu quero fazer um vídeo especialmente falando sobre isso para vocês é com relação a como vocês veem as áreas de sombra, tá? Uma grande sacada aí é que as áreas de sombras também são desenhadas e vocês precisam interpretar elas da forma correta. E isso aí eu vou passar para vocês, ok? Isso também foi um detalhe super importante para fazer esse desenho, tá? Para vocês entenderem como eu fiz a aplicação desse desenho, eu comecei usando o lápis 2B, tanto esses dois aqui, achei incrivelmente um é mais escuro que o outro, porque um é mais macio que o outro, então eles acabavam me dando uma variação de tonalidade, mesmo sendo da mesma gramatura, porém por serem de marcas diferentes, então eles acabavam favorecendo, no caso, a variação de tons entre eles. Então usei esses dois para criar a base do desenho todo ele, aí passei o esfuminho. Depois que eu marquei as áreas de mais claro e mais escuro, eu vim com a lapiseira, marcando a lapiseira borracha, fazendo no caso a textura, fiz toda a textura e por final eu venho com o lápis 4B, fazendo o que seria uma pós-produção ali, um acabamento, ressaltando o preto e ressaltando as áreas de branco novamente. Isso vai finalizar o desenho e até lá eu quero estar colocando ele totalmente pronto para vocês, tá? Uma questão acho que é interessante aí,
Talvez você que está ainda traumatizado e com as 22 horas de desenho, eu estou até agora há 15 horas desenhando, tá? Acho que é uma terapia, tá ligado? É uma terapia, de fato, você dedicar esse tempo ao desenho, tá? E às vezes um trabalho igual esse é um trabalho que você realmente pensa em pôr na moldura. Então ele não é um trabalho qualquer, ele precisa de carinho, de amor, de paixão para você fazer, tá certo? Porém, às vezes você não está, digamos, habilidoso no sentido não de habilidade, de conhecimento, mas habilidoso no sentido de prática, de força para fazer. Porque às vezes você precisa de força para fazer esse desenho. Essa jornada de 22 horas e meia, que eu acho que vai ser a minha previsão para acabar esse desenho, ela foi uma jornada que eu comecei no primeiro dia, fiz o desenho, fiz acho que essa parte aqui que eu gravei. Depois, numa segunda pegada, eu fiz toda essa lateral aqui. Numa terceira pegada, eu fiz essa parte. E agora, numa pegada bem rapidinha, de meia hora, eu acabei fazendo essa outra parte aqui. E pretendo, então, dar continuidade aos demais detalhes do desenho. E isso tudo isso é normal. Então, se você quer encarar uma jornada como essa de desenho, vale muito a pena, é muito legal, você aprende muito, tá certo? Você estimula muito aquela questão da força de vontade, principalmente de você chegar lá no fim, tá certo? E isso te dá muita motivação, isso te treina essa motivação, tá legal? E isso é muito legal. Então, escolham aí um desenho que vocês querem fazer também, aquele desenho que vocês querem falar, esse cara eu vou pôr num quadro porque vale muito a pena. Escolham ele e coloquem aí embaixo, eu vou estar passando dica para vocês de como vocês conseguem fazer, qual técnica, qual material, tá certo? Então, fiquem ligados nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.